Estamos então entrando aí na terceira reflexão. O improvável pode acontecer continuamente, né? Vimos no primeiro domingo que o improvável pode acontecer num lugar qualquer, e a meditação foi no tanque de Betesda. Jesus entra na cidade de Jerusalém, se depara com esse lugar de desprovidos, pessoas que estavam ali renegadas, e existia um homem que estava ali há 38 anos encostado e não conseguia se movimentar. E existia uma lenda na época que se alguém entrasse e andava se movimentasse no tanque, era curado. E Jesus então chega, o cura e o manda seguir. Ou seja, num lugar qualquer, Deus continua fazendo o impossível e o improvável acontecer. Domingo passado, o Anderson refletiu conosco que o improvável pode acontecer de maneira inesperada, né? Usando aquele texto de Zaqueu, um homem que não era bem visto pela sociedade, era um cobrador de impostos e assolava o povo com a cobrança de impostos. E Deus também o chama estrategicamente para que ele fosse uma válvula propulsora de alcance do Evangelho na vida de tantos que ali estavam. Como é que Jesus se assenta com um homem desse, cura esse homem, salva e estabelece um novo caminhar na vida dele? E hoje, então, nós entramos nesse subtítulo que continuamente Deus continua fazendo milagres, Deus continua cuidando de nós. Irmãos, Deus continua cuidando de nós nas pequenas coisas e nas coisas grandiosas. É que nós, eu, velho, você, queremos ver grandes coisas. Nós ansiamos por grandes sinais. Nós ansiamos por grandes promoções, por grandes salários, por grandes coisas na nossa vida. Quando nós projetamos ou sonhamos algumas coisas, nós queremos coisas grandiosas. Não está errado pensar assim ou sonhar assim. A questão é que quando nós só projetamos a nossa vida nisso e não o obtemos, nós nos frustramos também de maneira maior. Mas Deus continua graciosamente em paz. Coisas tão simples da vida, como um copo de água, como quando alguém tem muita sede, né? Um copo de água é uma bênção quando alguém está com muita sede. Portanto, essa série, irmãos, visa nós lidarmos com essa questão que é muito forte no nosso dia, apatia. Muitas vezes nós nos vemos apáticos, inertes, nós nos vemos anestesiados, com falta de vigor, prostrado, diante do caos que nós vivemos. Como é que nós lidamos com essa perspectiva de não ter a esperança, de viver desesperançoso diante de algumas coisas? Quando eu olho para as pessoas, quando eu converso com as pessoas na rua, eu vejo um quadro de apatia geral. Nada traz contentamento, nada traz alegria. Parece que as coisas, quando nós temos... Eu vejo isso nas crianças. Às vezes eu chego com um brinquedinho em casa com o meu filho, e ele brinca 1 hora, daqui a pouco ele joga fora e fala: pai, cadê o próximo? Eu quero o outro. Ele fala: eu quero ir na pirueta. Hoje ele acordou e falou: pai, vamos na pirueta? Eu falei: vamos fazer o que na pirueta? Vamos ver um negócio lá, alguma coisa. Parece que são gotículas, né, de estímulo que nós temos que ficar dando para gerar alegria e contentamento. E olha só, é interessante, é como celular, né? Se nós tivermos um celular, queremos outro, porque já existe um outro, um carro, e vamos mudando. E isso dá uma falsa sensação de quê? De alegria, de vitória, de estar crescendo na vida. Portanto, essa série, irmãos, visa nós pensarmos que mais do que qualquer outra virtude, a vital para o nosso tempo é a esperança. Em meio ao caos, em meio à desesperança, em meio à incerteza, o que vai acontecer no Brasil, o que vai acontecer no meu trabalho, o que vai acontecer no meu... Eu preciso centrar as minhas emoções naquilo que possa me dar fôlego para continuar. Esperança é algo extremamente vital para o nosso tempo. Diante disso, a procura de um norte pela centralidade se torna vital, e diante disso, o improvável realmente pode acontecer. Eu penso, irmãos, que essa série ela visa trazer
não só um alento para a caminhada, mas centrar a convicção da crença de que realmente o Deus soberano que controla todas as coisas, Ele está cuidando de nós. Ele continua cuidando de nós. E Ele cuida de nós principalmente nas pequenas coisas. E Ele nos dá momentos maravilhosos de grandiosas coisas para o nosso bem. E para que Ele seja glorificado. Para que nós cresçamos. Portanto, nós somos alvos de milagres diários que não contabilizamos. Milagres diários que, quando nós passamos pelos vales, nós falamos, puxa, que bom. Eu passei agora com as crianças e com a Dani 7 dias de uma virose forte, de vômito diarreia. E teve madrugadas terríveis, que foi Senhor, que eles parem de comer. E eles consigam comer. Felipe acabava de sair de uma estomatite, emagreceu 2 quilos, e aí entra uma virose de vômito diarreia, e assim, meu filho vai sumir. Vai ficar só cabeça e orelha. Por quê? Porque a gente volte a comer. Coisas diárias, simples, da vida. E às vezes a gente não dá nem conta. E eu usei até essa situação para dizer, filha, tá vendo? Quando você reclama que você não entende que você gosta de comer, tem que comer. Que bom que tem o que comer. Coisas diárias que Deus vai nos dando, nos agraciando e nos fazendo avançar. Pensando nisso, irmãos, eu pensei em nós refletirmos nesse texto, eu convido você a abrir no Evangelho de João, Palavra de Deus, versículos 5 e 6, são os dois versículos base, mas nós vamos ler a perícope inteira. Evangelho de João, capítulo de número 21, verso de número 5 e verso de número 6. Eu farei a leitura, você acompanhe. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite... Espera só um pouquinho. E Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. E eles responderam: Nós também vamos contigo. Então foram entrar no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? Eles lhes responderam: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor, Pedro. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra, mais ou menos 100 metros. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhe disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: Vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, e o fez mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ser ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, interessante nós pensarmos que Jesus, na sua jornada ministerial, ele efetuou curas e milagres. E aqui não era um milagre. Na verdade, aqui
é uma cena de 2 milagres. O primeiro grande milagre, não é esse que eu vou trabalhar, mas ele está implícito na passagem, é que Jesus ressuscitou. Esse é o grande milagre da vida. Jesus vive. Mas seguindo da aparição de Jesus pós-ressurreição, e a terceira vez que ele aparecia, o milagre, realiza um outro milagre. Quando ele olha para os homens e pergunta: filhos, tendes alguma coisa de comer aí no barquinho? E eles, tendo passado a noite tentando pescar, e não pegaram nada, e quem já é pescador, quem já pescou, sabe a frustração que é você preparar a praia de pesca, passar um dia pescando sem não pegar nenhum lambarim. Eu já tive essa oportunidade quando eu fui para o Mato Grosso, de armar acampamento, andar 100 km para acampar no meio do mato e não pegar um peixe. Aqueles homens estavam cansados, frustrados, sem perspectiva, porque Jesus havia sido morto, eles estavam desesperados porque não tinha mais esperança para eles. Tanto que Pedro falou: nós vamos fazer, vocês vão lá fazer o que vocês pensar. Pedro, pescador, e o homem que sabia da pesca, né? Interessante pensar que nesse movimento sobrenatural de Deus, e eu fiz questão de pôr a cena para vocês verem mais ou menos como é que foi a questão, vocês pensarem que o improvável diante do caos pode acontecer. O milagre aparece na vida daqueles homens e efetua um outro milagre. Percebam. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Eu vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram eles. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada pescaram. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Não temos nada. Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Sim. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Trazei a mim os peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes também o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Eu gosto muito de pôr a cena, porque uma coisa nós vemos,
outra coisa é nós vivenciarmos isso dentro de um cenário extremamente expectativo. Aqueles homens estavam extremamente frustrados. O mestre deles havia sido preso e morto. E eles haviam caminhado com Jesus de noite. E Jesus havia proferido que iria morrer para que eles vivessem. E em meio a essa situação de caos, de desespero, eles não lembram disso. Tanto que a hora que eles ficam os olhos em Jesus e dizem, é um mestre. Irmãos, imagina assim. Assim é na nossa vida. Nós nos vemos muitas vezes em situações onde nós não temos saída, onde não há mais esperança em alguma circunstância. O mais lindo de tudo isso é que Deus não desiste de mim e de você. Ele continua nos amando. O verdadeiro evangelho, ele não é por mérito. Eu vou fazer, aí Deus, então, por eu fazer, Ele vai me agraciar. Não. Deus continua me amando e te amando apesar de nós. Ele não desiste de nós. Por isso, ainda que você desanime, ainda que você se indigne, ainda que você volte a errar, ainda que você desista de você mesmo, Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Porque nós nos frustramos até com os nossos próprios erros, porque nós somos frágeis. Quantas vezes eu e você não temos até sequer força para estar diante de Deus em oração? O improvável pode acontecer na minha vida e na sua vida a qualquer momento. Pedro, esse homem de Deus, é igual a mim e a você. Ainda que Jesus não desista de Pedro e de mim, de você, Ele continua nos fazendo sonhar. Ele mostra a nossa limitação. Ele provê provisão e Ele nos agracia a continuarmos sendo instrumentos dele aqui nesse mundo. Por isso, irmãos, Jesus nos convida a desenvolver a fé, lidando com as nossas limitações, e assim nós experimentaremos provisão e graça. Eu gosto de pensar num contexto, para que você tenha uma ideia. Jesus, ele é morto e sepultado, ele ressurge, ele aparece pela segunda vez aos discípulos na casa, e depois vem essa pesca milagrosa dentro desse versículo que nós acabamos de ler. Interessante pensar, irmãos, que nesse fator surpresa de Jesus, os discípulos, eles experimentam as frustrações diárias da vida, e algumas delas lançam dúvidas ao coração deles. Portanto, essas dúvidas revelam as limitações, a vulnerabilidade, a incerteza, a instabilidade. Hoje pela manhã a gente estava tomando café com a Ana, na casa, eu estava dizendo para ela, Ana, uma das grandes dificuldades que eu tenho com a minha irmã, de conversar sobre o Evangelho, é que ela não tem que o homem pode qualquer coisa, ele consegue qualquer coisa se quiser. E uma vez que eu contei para ela Gênesis 3, eu falei, o homem não consegue por si só, porque ele é limitado, ele é fraco, ele é pecado, pecador. Aí, lá em Gênesis 3, mostra que sem a graça nós não conhecemos nada, nós não conseguimos avançar em nada. E ela não considera ela considera a graça, mas a queda não. Então, quando nós apontamos para Gênesis 3 e eu e você somos fruto dessa raça e dessa escolha do pecado, nós vamos enxergar na cruz a salvação. Ou seja, ainda que nós sejamos limitados, nos sintamos vulneráveis, fracos e instáveis, Deus continua sendo Deus. E é isso que nos traz, então, irmãos, essa questão do fator surpresa, do improvável, do impossível. É a oportunidade da vida que nos revela que é a graça constante. Em primeiro lugar, irmãos, o amor do Mestre nos surpreende, nos desvenda realmente a nossa instabilidade. Olhando para esse texto, no versículo 3, nós vamos ver Pedro, depois de uma eu tenho que me colocar no lugar de Pedro. Pedro era o cara que se lançava aos caminhos, mas ele dizia a ele que ele ia morrer porque, se necessário, eu vou com você até a cruz. Se necessário, eu me entrego no seu lugar. E Jesus diz a ele, antes de dar o pranto,
Aí vocês imaginam, o galo cantou, Jesus morreu, ele foi sepultado. Como é que estava a coração do filho? No início do filme que eu passei para vocês, ele estava mostrando, eu vou fazer o que você fazer. Acabou o sonho do mestre, da vitória, acabou. Diante do caos, a gente não consegue enxergar coisas que a gente nutre no coração o tempo todo. Ou seja, eu e você, nós cremos que Deus é Senhor e que a vida aqui é abundância. Não a abundância que a gente acha que é abundância, é a abundância de Deus, a abundância de Cristo, não é abundância material. Essa vida e vida em abundância é vida no Senhor, não é nas coisas desse mundo. Porque o crente de hoje acha que vida em abundância é prosperidade. Não é. A abundância aqui nesse texto é a abundância de Deus na nossa vida. E aí nós achamos que o quê? Que sem Ele nós não conseguimos enxergar a vida em abundância e eternidade. Era o que Pedro estava sentindo. Tanto que fala, vou pescar, eu estou com fome, não tenho nada, e eles passam uma noite. Irmãos, quando você vai pescar com um pescador, o que você pensa? Pô, pelo menos eu já vi o Rony uma vez lá em casa, para ajudar na elétrica, ela falou, acabou de ir para a universidade. O Rony está bonito, o cara conhece. Ele vai me deixar na cidade de belezinha, acabou, nunca mais vai ter nem tudo de circuito, nem lâmpada para eles. O Rony vai até fazer com que as lâmpadas não queimem mais. A gente se sente seguro, não sente? Irmãos, olha como Deus revela a impotência, a limitação de Pedro numa noite de pesca. Eles estão no barquinho, já amanhecendo, é a hora do peixe, das 5 às 7, 8 horas, a hora dos peixes bem mesmo, eles sobem para comer, é hora de pegar. E nada de peixe. E nada de peixe. Pedro se sente impotente diante dessa questão, frustração, desesperança, as incertezas em nosso contexto atual, pensando em Brasil, irmãos, até mundo mesmo, nos leva a viver uma vida seca e árida. Os discípulos experimentam isso, perderam a sensibilidade, desenvolveram o quê? Eu já não sou mais sensível a Deus, eu me sinto instável. Eu não confio mais naquele que é o Senhor, eu me sinto instável diante das circunstâncias. Pedro experimenta isso. E o resultado disso gera o quê? Uma limitação diante do desdobramento da caminhada. Tanto que Jesus aparece na praia e eles não veem. Eles não percebem que é o mestre. Porque o mestre morreu. Como é que ele está na praia? Olha como nós somos fracos, nós somos limitados, nós não conseguimos. Tantas vezes a gente conversa, e às vezes numa conversa, puxa, Andão, sabe que a gente já pensava nisso, cara? Por isso da importância da comunhão dos santos, de caminharmos juntos, um fortalecendo o outro, um caminhando com o outro, um repetindo com o outro, um ser suporte na vida do outro. Nós precisamos porque a nossa visão, as nossas ligações, elas são de Deus. E quer caminhar bem, não tem que ser fraco, não ser vulnerável. É a graça que tinha para caminhar. Esse é o primeiro passo para você caminhar. Portanto, quando eu olho esse cenário, eu entendo, através desse versículo, Pedro olhando para a praia, tem alguma coisa aí, filho, interessante, olha só, como é que Jesus chamava os seus filhos? Para em Nazaré, filhos. E eles falavam, não tem nada, não tem nada, para aí. Então lance a rede. Aí Pedro fala, pô, de pesca entendo eu. Quem é esse homem que fala lançar a rede? Eu lancei a rede a noite inteira, não peguei nada, quem é ele para falar lançar a rede? Então, pela segunda vez, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, interessante isso, esse aspecto. Porque, irmãos, nós não damos um passo
Sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muitas vezes na vida que nós vamos ter que dar o passo para que o Senhor faça. Às vezes Deus espera isso de nós. Nós venhamos a dar o passo para que Ele entre com provisão. Portanto, é importante nós pensarmos nessa primeira parte aqui desse texto, que crer é gerar vida, irmãos. A ressurreição de Jesus foi um ato de cima para baixo, de Deus para nós. É a nossa vitória. Quando eu creio nisso, eu tenho esperança. Por que pessoas se matam? Por que pessoas se perdem? Por que pessoas não têm perspectiva? Porque elas não creem. Porque o crer, que é um ato de cima para baixo, Deus nos impulsiona a entregar a nossa vida a Ele, crer, isso gera vida. Por isso nós oramos, porque nós cremos. Ao orar, eu estou depositando fé naquele que tudo pode. Portanto, a ressurreição de Jesus nos capacita a desfrutar do sobrenatural, desenvolvendo fé e gerando esperança. Eu gosto dessa frase aqui: o repentino aparecimento de Jesus entre eles abriu-lhe os olhos da fé, encorajou-os a permanecerem firmes na caminhada, e a partir de então nos ensina a aproveitarmos as oportunidades e viver um novo tempo. A minha pergunta para você nessa manhã é: você tem aproveitado as oportunidades que Deus nos dá? De que maneira nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá? Porque crer é abrir os olhos da fé, é entender que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Portanto, em primeiro lugar, entendamos as nossas limitações. Em segundo lugar, irmãos, o amor do Mestre nos ensina a celebrar a provisão. Eu acho que uma noite, um dia de fome, um pedaço de pão, um peixinho, deve ser uma coisa maravilhosa. Em momentos de escassez, receber algo é bom demais. Interessante que esse texto, o improvável acontece porque depois de uma noite de pesca, nada, desânimo e tristeza, aparece alguém na praia e grita a eles, os chama de filhos. Não é bom receber o abraço de uma mãe? Não é bom? Quando a gente não está bem, a mãe vem e fala: vem cá, bom demais. Jesus nos chama de filhos, e eles puxam. E eles veem o milagre acontecer. O improvável acontece naquele instante. E celebrar a provisão, irmãos, quando não existe nada, parece que tem um gosto diferente de celebrar a provisão quando nós recebemos sempre a provisão. Eu costumo dizer que é muito bom o quinto dia útil, né? É muito bom. Quando você abre a sua conta, você vê o seu salário ali. Quando você recebe. É bom demais. Mas é melhor ainda quando você fica alguns meses sem receber. Vamos dizer que a empresa atrasa, a prefeitura, o que quer que seja, e quando você recebe, você já está querendo. Agora eu posso, dormir mais tranquilo. Como é bom receber a provisão. E esses homens, eles recebem a provisão, e é interessante pensar que a provisão é algo que vem de Deus. Eu fiz questão de partilhar esse testemunho da Dani, porque a Dani compartilhou isso comigo um dia tomando café. Eu falei: que bom, porque é muito ruim eu largar uma profissão e entender que Deus está me movendo para uma outra questão, e ela então estuda, e ela não sabe o que vai acontecer, e ela começa a trabalhar por graça de Deus, e quando vê o saláriozinho para mim, ela se alegra e fala: poxa, que bom. Que bom que é receber a provisão. Que bom que é ver o cuidado dele, porque nós somos dele, e o Senhor não abre mão de nós, de cuidar de nós, porque nós somos filhos amados. Por isso que Jesus na beira da praia grita: filhos. Porque o controle não se perdeu da vida daqueles homens. Pelo contrário, o Senhor continua controlando a pesca daqueles homens, dando aquela noite escura sem nada, sem pegar nada. E aí, queridos,
O texto continua e Jesus ele grita da praia: filhos, vocês têm algo de comer? Não, lancem a rede e vocês encontrarão. Olha a conjugação verbal aqui. Não é uma possibilidade. Façam o que eu estou dizendo e lá vocês receberão. E lá esses homens lançaram a rede e receberam a provisão. Ou seja, um ato sobrenatural de Deus acontece naquele lugar. E esses movimentos de Deus em nossa direção, eles são fantásticos. Não é bom você experimentar Deus de uma maneira sobrenatural? Como é que você fica quando você vê o cuidado de Deus e você fala: puxa, Senhor, isso é uma Deus, é uma ação sobrenatural toda. Isso nos sente, enche o tanque de esperança. Eu vou conseguir, porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele continua fazendo. E Ele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai completar. Mesmo em meio aos desertos, porque o movimento dele em minha direção me faz caminhar. Portanto, irmãos, o amor de Deus nos move em sua direção, em vários momentos da vida. No externo, no extremo da circunstância de nossa caminhada, o Eterno entra com ação e nos move em sua direção com provisão. Portanto, a palavra aqui é filhos, ou seja, Jesus ele não desiste de mim e de você. Em terceiro lugar, irmãos, o amor do Mestre nos ensina a desfrutar da sua graça. Ou seja, ele vem, ele desvém da nossa limitação, ele entra com provisão, o improvável acontece, ele fala: olha, eu venho aqui, vamos sentar em volta da fogueira, da mesa, vamos desfrutar do momento comum. Interessante que ele nos chama, ele nos move, ele faz o sobrenatural acontecer e ele nos chama para a mesa. Sabe o que é chamar para a mesa? Chamar para caminhar, para partilhar. E é interessante que Deus continua chamando homens e mulheres o tempo inteiro para a vida, para a partilha, e as pessoas não querem tanta partilha. Assim, não, assim, eu quero o Senhor, mas eu amo de longe. Eu faço o que eu quero, da maneira como eu quero, e Jesus, com graça, ainda continua chamando bem filhos. Sente a mesa. Sente a mesa. Filhos, eu te amo, ainda que você queira se desgarrar e andar conforme o curso desse mundo e conforme a inclinação do teu coração, eu te convido de novo à mesa. E assim não foi no ministério, irmãos? Quantas vezes Jesus chamou esses homens para a mesa? Quantas vezes Jesus chama esse homem para abrir o coração? Quantas vezes Jesus ensina esses homens e os mesmos se distanciam dele? Pedro havia esquecido que ele ressuscitaria. Ele está tão desesperançoso que não passa pela mente dele que Jesus vai lhe ver. Tanto que quando ele aparece, ele não o reconhece. Ele não reconhece. E o jeito de João se igualar, fala: Pedro é o Senhor. É o Senhor, irmãos. Imagina o que passou na mente desse homem. Ou seja, aquele que estava morto, ele está vivo, Pedro. Nosso mestre voltou. Qual que é a ação de Pedro, irmãos? Pedro se lança. Ele se lança no mar, ele quer o mestre. Ele quer o mestre, ele quer abraçar, ele quer estar à mesa, ele quer viver aquilo que ele havia perdido, todos os sonhos, a desesperança. Os olhos se abrem, ele se lança no mar. E ele faz 100 metros rasos, como um atleta experimentado. Ele chega na beira ele chega tete a tete com Jesus. Jesus faz o quê? Volta lá e pega o peixe. Vem à mesa comigo. Vamos cear. Eu acredito que tem mães aqui. Uma das alegrias de uma mãe é ter os filhos de volta lá. Não existe uma mãe que não queira ver os filhos em tudo. O pai é o pai, e a mãe é a mãe.
O sonho deles é ver os filhos unidos. Jesus nos convida para estar com Ele na mesa. Momento de compartilhar, momento de celebrar, de contar a história, de ver em união, foi carente do Senhor. Ivan, igual o seu exemplo, João, quantos irmãos você tem? Diga 6. 6. Qual foi a última vez que sua mãe colocou 6 em volta da mesa? Como que é? A última vez que sua mãe teve os filhos juntos no almoço, num momento junto assim? Ah, tá. Sempre aos domingos nós nos reunimos juntos. Vocês? Os 6 são difíceis, mas eu acredito que a maioria. E quando estão os 6 juntos, como é que sua mãe fica? Eu fico muito feliz. Super feliz. Interessante, né? 6 é uma equipe, né? Boa, né? O futsal aí. A família brasileira já não é mais assim, né? É 1, 2 no máximo, né? Aí, se muita fé, 3, né? Então é 3. Mas eu estou dizendo aqui, estar à volta da mesa com os filhos é algo maravilhoso. É sentar ali, bater papo da risada, metade do dia, de celebrar a vida, de celebrar o momento por Deus. Porque é bom. É momento de compartilhar, de celebrar, de lembrar de histórias, de viver. Portanto, o amor do Mestre nos ensina a estar à mesa, a desfrutar de graça. O Evangelho é isso, irmãos, é o encontro e a graça. Jesus orienta a mim e a você a confiar nele, experimentar da sua graça, pois ele nos acolhe da maneira como estamos e nos ama da maneira como somos. Deus te convida, me convida para viver e desfrutar de um novo tempo. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a mesa e Jesus disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eu fico pensando que naquela hora, irmãos, diante do Mestre, aqueles homens não queriam sequer perguntar, o que eles queriam? Desfrutar. Quando você está do lado de uma pessoa que você sempre quis estar, ouvir, a gente como pastor, a gente pode ouvir outros caras aí, da gente experiência, pregadores famosos, quando a gente está perto deles, a gente só vai ouvir isso, é tão bom isso, né? É tão bom estar perto como a gente gosta, desfrutar do momento. Jesus nos convida, irmãos, a caminhar pela fé, mas desfrutar, celebrar a vida. Eu costumo dizer: qual foi o último momento que você chegou e sentou e celebrou? Um churrasquinho, um cafezinho, um bate-papo. Como é bom sair e conversar, como é bom pensar, como é bom sair da rotina e celebrar o momento. Irmãos, nós vamos fazer mais isso, estar juntos, celebrar a vida. Ontem nós tivemos um tempinho lá com a turma, ficamos lá conversando até tarde, contando uns causos estranhos lá, né? Contando o que Deus já fez, como é que Ele faz, como é bom isso, irmãos. Isso encoraja a nossa caminhada. Por isso que Jesus chamou os homens para desfrutar do pãozinho e do peixe, mas para trabalhar algo que nós vamos ver semana que vem, que é um outro milagre. Irmãos, a vida nos faz nutrir as verdades de Deus, e não só isso. E aqui está o ponto central. Jesus restaura esses homens para que eles continuem anunciando as verdades. Depois dessa passagem, Jesus reúne eles e diz: olha, vão indo, pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vocês recomendam. E eis que estarei convosco todos os dias. A partir do momento que eu sou alvo da graça, quando as limitações são desnudadas, eu compreendo que o Senhor é o meu Senhor e provedor, e eu desfruto de graça e companhia do Espírito. O próximo passo é ir e anunciar as verdades de Deus. Isso como? Na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua vizinhança. Você é um instrumento de Deus poderoso na missão. Eu e você somos chamados para
Nós somos comissionados, chamados, comissionados como discípulos para continuar, não só crendo, mas anunciando as verdades que transformaram a minha vida e transformam a vida de qualquer um pecador. Portanto, a missão é o desdobramento da morte, da vida, da ressurreição de Cristo. A vontade do Pai é esta, acima dos meus desejos, dos desejos de Pedro, dos seus desejos. A vontade de Deus é que nós entendamos que Ele veio, que Ele viveu, que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou e nos ensinou a continuar pregando o Evangelho da graça do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter fé, né? Essa fé que é o resultado indizível do amor de Deus. Fé essa que brota dele em nossos corações a ponto de querermos viver na luz e que nós desfrutemos de movimentos sobrenaturais de Deus em nossa direção, porque Ele vem em nossa direção, não só para nos salvar, mas quando estamos perdidos também no meio desse mundo. Ele nos chama de novo, nos convida para aceitar, para compartilhar, para nos restaurar, para nos impulsionar a continuar vivendo. E por último, o amor de Deus em Jesus nos leva a testemunhar as verdades do Evangelho com leveza e com alegria. Então, quando você encontrar alguém que você não vê faz tempo, não cobre, porque amigo que amigo não cobre. Amigo que amigo celebra. Amigo que amigo celebra. Amigo que amigo não cobre. Imagina, faz tempo que você não vê o cara e fala: "Ah, você sumiu, hein? Que tal que você é, né?" Cara, longe. Que a gente seja instrumento de graça, de amor, de cuidado. De cobrança já basta a vida, né? Basta a vida, a agenda, diário, patrão, né? A produtividade. A gente celebra. Que bom ver o irmão, vamos celebrar, vamos sentar, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos descascar uma banana sentado no meio-fio, né? Na calçada. Qual foi a última vez que você sentou com alguém na calçada, descascou uma banana e bateu papo e risada? A gente não faz mais isso, é só celular agora, né? Às vezes você não vê a pessoa está do seu lado, não tem momento. Esse dia eu estava fazendo com um casal, a gente nem se vê mais, quando se vê em qualquer lugar, fica, olha para o olho, fala: "Que bom, você é bacana, que Deus te Que bom ver o filho correndo, porque ele fica 4 horas na escola, aí depois corre para a escola, aí depois corre para fazer uma ligação. Que bom ver ele correndo. Eu estou sofrendo com a minha filha, eu estou assim. E pior, eu já vi uma mãe, eu vai pegar ela. Vai falar para mim que ama ela, eu não vou acreditar, porque quem ama ela sou eu. Mas é o curso natural. E o dia que eu fui lá no meu sonho, eu falei que ela estava dando. Eu só falei que te dei, mas ele não fala muito assim, natural assim. A vida é assim. Por isso nós podemos celebrar. Vão ter momentos que eles não estarão assim. Aos nossos olhos. Como é Deus? Existem os momentos dos ganhos, das perdas, dos sofrimentos, da alegria. Nós temos que aprender a celebrar. Aquela praia, aquela família, aquele pão e aquele peixe é a vida que eu quero para mim e para vocês, alguns que eu amo. Eu não quero guerra, eu não quero paz. Eu não quero guerra, eu não quero conflito. Eu quero paz. Mas eu sei que o instrumento é a paz. Nós somos a paz do Senhor de Deus. Somos Deus. Em pessoas que possam colocar a gente. Nós temos graça. Nós amar, celebrar. É isso que eu quero para mim e para você. Vamos ficar em pé e vamos orar encerrando o nosso tempo? Senhor, o improvável aconteceu na vida de Pedro e dos outros filhos teus. E numa manhã o Senhor
aproximou através do seu Filho ressurreto e desvendou as limitações daqueles homens e os chamou a viver um novo tempo com provisão e graça. E os chamou ainda mais para celebrar a mesa dessa nova etapa. Que bom, Pai. O Senhor nos mostra que somos limitados, nos chama e nos provê pela tua graça viver novos momentos e graus de missão. Que seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos. Cuide de nós, livra-nos de nós. E nos dê, ó Pai, nessa nova semana que nasce hoje, dias onde nós vejamos as gotículas da tua graça. E isso nos gera esperança no coração e na família. Abençoa-nos, ó Pai, nos encoraje. Que tenhamos olhos extremamente sensíveis para ver o teu poder em nossas vidas. E aprendamos em Ti descartar aquilo que não é bom. Que tenhamos o filtro da graça e do cuidado do Senhor na nossa mente e coração, a ponto de descartar aquilo que não é bom. Nós nos preparamos em muito tempo e que possamos celebrar novos momentos, novas etapas. Que tenhamos comunhão e prazer em celebrar a vida eterna. Obrigado, Pai, por estarmos juntos aqui, celebrarmos essa hora de adoração ao teu nome. E nos dê, Pai, momentos como esse, grandiosos na tua presença. Leva-nos em paz para a nossa semana. E que o grande amor de Deus, da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, nos impulsiona a viver pela graça. Desde agora, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Nós teremos ceia domingo que vem, fechando essa série. Tá bom? Um grande abraço. Vão na paz.